2:13 diz assim: e vós outros que estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou com ele, perdoando-nos todos os nossos delitos, havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou-o do meio de nós, cravando na cruz. Vamos orar. Espírito Santo, fala conosco por meio da tua palavra. Fala com a tua igreja, por amor que o Senhor tem a esta igreja. Fala com cada homem, com cada mulher, cada jovem, cada criança, cada adolescente. Todos nós precisamos ouvir a tua voz. E eu sei que tu falas por meio da palavra. Nós reverenciamos a tua presença e carecemos da tua presença. Fala com a gente. Fala com a gente, Espírito Santo. Fala com a gente, que a gente precisa ouvir essa voz. Cerca este lugar com a muralha de fogo e não deixa um espírito maligno sequer roubar a palavra dos corações. Abre nosso entendimento e coloca a palavra no abrir da minha boca. Que não seja eu, seja o Senhor falando aqui neste lugar. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Agora escuta uma coisa. Eu preciso receber uma oração sua. Eu percebi algo muito extraordinário que está acontecendo quando vocês oram por mim. É uma oração de 1 minuto. Então eu quero que você estenda uma das suas mãos em minha direção. Essa é uma oração. E eu vou pedir, a minha oração é: Deus, tudo que os teus filhos pedir para a minha vida, que o Senhor faça vir para a vida deles 7 vezes mais. Então eu te dou a oportunidade de você orar por mim. E a oração que você fizer por mim, Deus vai responder na tua vida 7 vezes mais. Pode orar por mim, eu espero você orar por mim. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Eu te agradeço por cada oração que está sendo feita em meu favor. Tu sabes o quanto que eu preciso, meu Pai. Tu sabes o quanto que eu preciso de ser fortalecido por cada oração, porque a oração nos fortalece. A oração nos fortalece, meu Deus. Obrigado, Jesus. Eu quero pedir que o Senhor faça essa oração ser respondida na vida dos seus filhos 7 vezes mais de tudo quanto estão pedindo para a minha vida. Que seja 7 vezes mais na vida deles, meu Pai. Obrigado, Jesus, pelo privilégio de receber a oração dessa igreja. Porque tu sabes que sozinho, sem a sua ajuda, eu não posso fazer nada. Eu me humilho diante de ti mais uma vez para pedir a sua ajuda. Obrigado, Espírito Santo. Amém. Obrigado, querido, por orar por mim. Não se espante quando eu ficar de joelhos para você orar por mim. O apóstolo Paulo fazia isso com frequência, tá bom? Preste atenção nisso, por favor. Muitas pessoas que se arrependeram profundamente dos seus pecados vivem como se nunca tivesse sido perdoado ou perdoada. Vivem carregando um fardo de culpa e condenação que não precisava mais estar carregando. E isso acontece porque no mundo espiritual existe um ser que de noite e de dia
nos acusa. Quando é esse ser espiritual chamado diabo, que a Bíblia diz que ele é o acusador, tem alguém que insiste em nos lembrar de pecados que cometemos há 5, 10, 15, 20 anos atrás. Às vezes é um irmão da igreja, às vezes é um amigo, um familiar, que gosta de lançar na cara. E diante disso, a pessoa fica, sabe, se sentindo indigna o tempo todo de tomar posse das promessas que o Senhor lhes fez, o que o Senhor nos fez. E a palavra diz que nós somos filhos, e como filhos nós somos herdeiros. Mas tem muita gente que, apesar de ser filho, vive como não fosse filho de Deus. É bem verdade que a palavra diz que aonde abundou o pecado, superabundou graça de Deus. A graça de Deus é maior, suplanta, vai além do seu pecado. Por outro lado, quando a palavra diz que a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça, isso não está dando legalidade para você andar pecando. Porque a graça é um poder que nos ajuda a vencer o pecado. É só você ir ao trono da graça e pedir ajuda. Deus, eu estou na iminência de pecar, e todo mundo que peca, peca de forma consciente, sabe que está pecando. Deus, eu estou na iminência de pecar, mas eu quero pedir a sua ajuda, porque eu não quero pecar. O maior dano que alguém pode fazer contra si mesmo é pecar. Pecar, transgredir a lei de Deus. É mais ou menos alguém que sabe que não pode ultrapassar na faixa contínua, porque pode bater de frente com uma carreta, ou pode bater de frente com um caminhão trucado, carregado ainda, e se espedaçar todo. Então, quando a pessoa ultrapassa e faz aquilo que não pode fazer, ela está correndo um grande risco. Ela está colocando a própria vida em risco. É por isso que eu prego tanto contra o pecado. E tem por aí ainda gente que diz que eu só prego só prosperidade. Não congrega na Renova-me não. Porque aqui eu prego para você prosperar de acordo com o que diz a palavra, mas eu prego também para te alertar, e de forma recorrente eu faço isso, porque o pecado é como um câncer. Entenda isso. Como assim, pastor? Ele começa de forma pequena, ou começa pequeno, de forma imperceptível se instala, te adoece, te enfraquece e te mata. Pastor, pecado mata? Sim. É morte espiritual. É tão sério que a palavra diz lá em Romanos, no capítulo de número 6, no versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 2, ele diz assim: vós estáveis mortos nos vossos delitos e pecados. Ele diz assim: ele vos vivificou. Ou seja, ele te deu vida quando você estava morto nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo,
segundo o príncipe do poder do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que todas as vezes que alguém está morto por causa do pecado, essa pessoa começa a ser dirigida pelo espírito aqui, ó, que opera nos filhos da desobediência, que é o príncipe do poder do ar. São pelos espíritos maus, pelos espíritos malignos, que só induz a pessoa a fazer o que é errado. É assim que vive a vida da pessoa. Aí a pessoa faz só o que é errado, só o que é errado, só o que é errado, e depois que soma todos os erros, quer que a sua vida tenha um resultado bom. Não vai ter. Porque pecado é errar o alvo. Deus te projetou para um alvo. Quando você peca, você erra o alvo, você vai para uma outra coisa que não tem nada a ver com você. Aí você começa a ter uma vida que não foi projetada para você. Aí vem na vida sentimental, na vida espiritual, na vida financeira, na vida familiar. Vira sabe? Bagunça tudo o negócio. Bagunça tudo. E aí não adianta você fazer campanha, beber óleo ungido. Tem gente aqui que até bebe, não precisa. Não adianta. Pegar vassoura ungida, rosa ungida, sal ungido, não adianta, irmão. Não adianta, desculpa, não adianta. O que eu preciso é me arrepender dos meus pecados. E quando a gente se arrepende, Deus nos dá uma chance, porque Ele é um Deus misericordioso, e a misericórdia de Deus suplanta a nossa capacidade de compreensão. E aí, quando você é alcançado pela misericórdia, Deus vira a sentença de morte, a sentença de destruição. Deus te alcança e transforma a maldição em bênção. É isso que Deus faz. Isso é interessante, porque independentemente de como você chegou aqui hoje, a palavra de Deus para você é essa. Você está vivo, então tem esperança. Ainda tem esperança para você. Só porque você está vivo. Porque a Bíblia diz que após a morte, segue-se o juízo. Aí não tem mais vela preta, não tem purgatório, não tem mais nada, acabou. Morreu, juízo, acabou. É por isso que a palavra diz: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Mas tem que se preparar hoje, aqui e agora. E para você entender que Deus é misericordioso, você vai conhecer agora a história de um povo que estava prosperando muito, até porque a prosperidade é natural, a prosperidade é bíblica. Deus se alegra em ver a prosperidade dos seus filhos. Aliás, qual é o pai? Escuta isso. Qual é o pai que se alegra em ver o seu filho definhando na miséria, sabe, todo destruído? Qual é o pai que se alegra com isso? Nenhum pai. Isso é tão interessante que o Senhor Jesus diz assim: pedi e dá-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe. Aí Jesus diz assim: se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas, boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Ele diz: qual dentre vós é o homem que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Se o filho lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Então,
Jesus faz essa analogia aqui. Então, se nós, sendo maus, sabemos das boas coisas, boas dádivas, quanto mais o Pai. Então o Pai se alegra com a prosperidade dos seus filhos. Então a nação de Israel está como escrava no Egito. Então quando eles estão como escravos no Egito, Deus diz: eu vou tirar esse povo do Egito e vou conduzi-los a uma terra boa, uma terra espaçosa, uma terra que mana leite e mel. Pois bem, o tempo passou e Deus levou, e Deus cumpriu a promessa de prosperar o povo. Então o povo plantava, e acontecia o quê? A terra produzia. O povo estava prosperando de uma forma assustadora. Era tanta prosperidade, mas tanta prosperidade, que os celeiros não comportavam. Então eles tinham que construir celeiros maiores, porque a produtividade batia recorde em relação ao ano anterior. Mas o povo estava prosperando porque Deus estava abençoando. Então eles plantavam, e quando eles plantavam, Deus mandava a chuva temporã e a seródia. Mas o povo não estava entendendo. Escuta isso. O povo não estava entendendo que aquela prosperidade era Deus abençoando. Você pode repetir isso comigo, por favor? Diz: a minha prosperidade é resultado da bênção de Deus. Você pode provocar alguém que está perto de vocês, por favor, só para esse irmão não ficar esperto e dizer assim: a tua prosperidade é a bênção de Deus. É a bênção de Deus. É a bênção de Deus. Diga assim: nunca esqueça disto. Nunca esqueça disto. Nunca esqueça disso. Então o povo não estava percebendo que quando eles semeavam, Deus enviava as chuvas. E vinha na época certa. Quando chegava a época da semeadura, Deus mandava a chuva na medida certa para molhar o chão, prosperava. Quando chegava a época da colheita, Deus mandava a chuva seródia e os frutos brotavam, e cada vez brotava cada vez mais forte, e o povo está prosperando. E nesse momento desse tão grande nível de prosperidade, o povo esquece do principal. Esse é o problema. Quando eles estão prosperando bastante, é muita prosperidade, irmão, sabe? Eles esquecem do principal. Isso aconteceu, não foi só com esse povo aqui, não. Isso acontece com muita gente até hoje. Está desempregado. Beleza. Aí ora: Senhor, me abençoa. Aí Deus manda o emprego. Aí Deus começa a prosperar no emprego. Daqui a pouco já está com outro emprego. E com outro emprego. E com outro emprego. 4, 5, 6 empregos. E é tanta prosperidade que esquece do principal. Senhor, me dá uma empresa. Amém. Deus que é bom, toma, filho, a empresa. Aí a empresa começa a crescer. Aí a pessoa esquece do principal. Foi o que aconteceu com esse povo aqui. Aí eu disse: Senhor, me dá um filho. Aí Deus dá um filho. Aí a pessoa tem um filho. Senhor, me dá outro filho. Aí dá o segundo filho. Aí fica tão embriagado com a bênção que se esquece do abençoador. Foi isso que aconteceu com esse povo. Porque eles receberam uma instrução de prestar culto a Deus diariamente. Ei, presta culto a Deus
diariamente. Não foi só o domingo não, viu? Não foi só aos domingos não. Prestar culto a Deus é diariamente. No texto do Êxodo, capítulo 29, versículo 38 ao 40, a palavra é clara quando diz que eles tinham que ir ao templo pela manhã e pela tarde. Pastor, então é para a gente vir aqui para Renova de manhã e de tarde? Não, nada disso não. Você pode prestar o seu culto a Deus em casa. Entra no quarto, fecha a porta. Faz isso que eu te ensinei na instante. Abre os dois braços e diz: Espírito Santo, eu amo a tua presença. Espírito Santo, eu quero conectar a minha vida com a tua vida para mais um dia de trabalho. Espírito Santo, eu não quero sair daqui sem antes receber a sua força, a sua sabedoria. Meu Deus, eu não posso sair daqui sem sentir a tua presença. Fala comigo. Eu preciso de um renovo aqui agora. Aí você abre a palavra e lê a palavra. Depois vai e canta um louvor. Você pode fazer isso aonde você estiver. Você pode fazer isso aonde você estiver. Presta atenção. Você pode fazer isso no hotel, na casa de praia. Você pode fazer isso no trabalho. Fazer isso em casa. Presta culto a Deus diariamente. Mas eles estão prosperando tanto que eles se esqueceram. Aí porque esqueceram, aí eles começaram a perder. O quê? Perder o que Deus tinha dado. E por que perderam? Porque eles se tornaram insensíveis. Eles se tornaram indiferentes aos avisos de Deus. Porque quando eles se esqueceram do principal, que era levar o trigo, levar o azeite, levar o vinho, levar os cordeiros, para apresentar no sacrifício, no culto, aí o que aconteceu? Que Deus permitiu uma praga de gafanhotos. Aí veio uma praga de gafanhotos que consumiu tudo. Consumiu toda a plantação. E lembre-se que o agronegócio é o principal negócio deles. Ficou só o caule. Em vez de eles entenderem que isso era um alerta de Deus, porque aqui já começa a acontecer o problema. Eles esperavam colher muito e veio pouco, porque houve aqui uma praga de gafanhotos. O cortador entrou e devorou tudo. Então esse ano já não foi como os anos anteriores. Mas aqui a praga de gafanhoto já era um alerta de Deus. Vocês estão na direção errada. Vocês se esqueceram do principal. Mas o povo, diante da prosperidade, se tornou insensível, se tornou indiferente. É horrível quando alguém se torna indiferente aos avisos de Deus. Você lembra de Jonas? Jonas estava na embarcação, fugindo da presença do Senhor, indo para um lugar totalmente diferente, para um outro rumo, para um outro propósito, desviou do alvo original. Deus envia um vento que sacode a embarcação, sabe? Está tendo um prejuízo, o barco está a ponto de afundar, a coisa está difícil. Os caras não percebeu, João não percebeu que ali é uma advertência de Deus. A indiferença faz isso. A insensibilidade faz isso. E pecado repetido torna o coração insensível e indiferente. Aí Deus está mandando o aviso e a pessoa não entende. Porque Deus está prosperando o povo e o povo começa a negligenciar o principal.
Então não precisa mais cultuar. Para que orar? Eu estou próspero. Mas Deus estava mandando um aviso. Para que jejuar? Ainda tem muita reserva no celeiro. Foi só uma situação que aconteceu. Não. Situação que aconteceu coisa nenhuma. Está fora do padrão de normalidade isso aqui. E você não é bom para não perceber isso? E se você está dormindo, o Senhor te trouxe aqui para você acordar. Algo está errado. Não está de acordo com o que Deus diz na palavra a meu respeito. Mas tenho reserva. Mas o cortador já entrou em ação. Aí, como eles não perceberam que era uma advertência de Deus, eles tentaram insistir no erro, porque agora eles não estão mais prestando culto pela manhã e pela tarde, como Deus havia lhes ordenado. Aí está aqui. Aí está aqui agora, sabe? Deus enviando o migrador. Aí depois Deus envia permite, né? O destruidor chegar. Na verdade eram alertas de Deus. Porque o que Deus queria, na verdade, é que o povo se voltasse para Ele. Mas como o povo insistia no seu erro, aí Deus envia o cortador, o migrador, o destruidor, o devorador. Mas o povo está endurecido, o coração endurecido. E é nesse contexto que Deus levanta o profeta Joel. E Deus levanta o profeta Joel para dizer: olha, a situação está difícil, a situação está feia, mas ainda há uma esperança. Ainda há uma esperança. Escuta isso, por favor. Tem muita gente que desiste da vida e permite Satanás colocar vários pensamentos de suicídio na mente, porque não estão aqui em um culto como hoje para ouvir essa palavra. Ainda há uma esperança. Eu vou te dar uma lição de casa aqui agora, meu irmão. No próximo domingo você vai trazer mais alguém, porque a cada domingo Deus está falando aqui desse altar. Ei, ainda há uma esperança. E o que é que o povo tinha que fazer, pastor? Aí o profeta Joel se dirige inicialmente para os anciãos. Ele diz: por acaso aconteceu isso nos vossos dias? O que o profeta está dizendo aqui é: você acha que isso que está acontecendo é normal? Dá uma olhadinha pelo retrovisor da vida de vocês e verifica se isso é normal. Não é normal. Aí Deus usa o profeta para liberar uma palavra para o povo de Israel e diz: despertai ébrios. O que é isso? Insensíveis. Será que vocês não perceberam que não tem trigo, não tem azeite, não tem vinho? Não tem palavra, trigo é palavra, não tem vinho, não tem alegria, não tem unção. Sabe que você não percebe que tem alguma coisa errada? Aí Deus levanta o profeta para profetizar para a liderança, para os vinhateiros, para os lavradores, para os latifundiários, ou seja, para os empresários da época. Irmão, assim, será que vocês não estão vendo que até o boi está gemendo? Porque agora Deus já havia fechado a torneira do céu e não chove mais. Será que vocês estão percebendo que até os animais do campo estão gemendo? Envergonhai-vos, vinhateiros. Depois Deus usa o profeta Joel e se dirige agora para a liderança da igreja, tá? Se dirige agora para quem está no altar ministrando.
Ô irmão, pensa que eu sinto no meu espírito que Deus vai começar a fazer um rebuliço aqui nessa cidade a partir da minha e da sua vida. Pensa que eu sinto isso. Pensa que eu tenho certeza disso, irmão. Deus vai começar a fazer um rebuliço aqui, ó. Porque o profeta Joel se dirige para quem está no altar e diz assim: ministro do altar, passai a noite vestidos em pano de saco. Sabe o que é pano de saco? É um tipo de roupa que abria assim o braço, botava aquele pano de saco, e aquele ali furava a pele, incomodava a pele. Não tinha como dormir com um pano de saco. O que o profeta Joel está dizendo aqui eu quero que vocês, vestidos com pano de saco, fiquem num estado de desconforto tão grande, que você se coloque ao lugar da oração. Porque como vocês agora são a geração da facilidade, vocês não querem mais trocar o edredom, o ar-condicionado e aquele colchão macio que você tem, por uma noite inteira de joelhos diante de Deus, e clamam: Senhor, tenha misericórdia. E a palavra veio para as lideranças. Ei, você é a liderança da sua casa. Porque quando fala liderança, aí todo mundo já bota logo o dedo. É o pastor, é o pessoal que canta no altar, é o pessoal que prega no altar. Não, você também é uma liderança dentro da sua casa. E toda transformação que Deus faz em uma sociedade começa por dentro da nossa casa. Quando Deus chama a liderança a um concerto, Ele está chamando cada homem e cada mulher, porque cada homem e cada mulher é sacerdote diante de Deus na sua casa. Uma sociedade transformada quando a família é transformada. Então o convite de Deus é para mim e para você. Passai a noite em pano de saco. Voltai para mim de todo o vosso coração, com jejuns, com choro, com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Porque havia um tempo que o povo rasgava as vestes, em sinal de humilhação, em sinal de arrependimento. Mas aquilo não passava de uma hipocrisia. Era algo exterior, não correspondia ao que estava no coração. Aí vinha o profeta e disse: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. O que Deus está dizendo aqui eu quero um arrependimento verdadeiro. E um arrependimento verdadeiro te leva a mudar o comportamento. Um arrependimento verdadeiro não se mede pelas lágrimas que se derramam aqui no altar durante o culto. O arrependimento verdadeiro se mede pelas atitudes que você toma quando você sai para aquela porta. E você sai daqui dizendo: se eu andava pecando, não peco mais. Se eu andava mentindo, não minto mais. Se eu adulterava, não adultero mais. Se eu fazer coisa errada, porque todo mundo na minha repartição faz o errado, eu não faço mais, custe o que custar. Oh glória, oh glória. Você pode erguer a sua mão ao Senhor para adorar o Senhor. Se todo mundo está fazendo o que é errado, você vai sair daqui dizendo hoje: eu não faço mais, porque eu não sou todo mundo. Eu sou lavado, comprado, regenerado, justificado, santificado pelo sangue de Jesus. Eu sou morada de Deus, o Espírito Santo mora em mim. Eu não posso fazer o que a maioria faz. Segura sua mão assim para adorar um pouquinho a Jesus, porque enquanto você está adorando a Jesus, Ele está restaurando você por dentro. Aqui é como a casa do oleiro, o vaso já é quebrado, mas o Pai pega os cacos que sobraram e faz um vaso novo. Aleluia, aleluia. E se você quiser, e se você permitir,
O Espírito Santo vai fazer essa obra na sua vida aqui neste lugar. Ainda hoje. Ainda hoje. Ainda hoje. Interessante que a palavra se dirige aos ministros do altar e diz: uivai. Uivar aqui é gemer, é clamar em alta voz. O uivar aqui é como a expressão do lobo. O lobo uiva. E quando o lobo está uivando, está avisando os lobos da alcateia, dizendo: olha, estamos em perigo. Estão sob ameaça. Aí um lobo uiva daqui, outro lobo uiva de lá. Eles se juntam porque estão em ameaça. A coisa não está boa. Dá tempo a gente reagir. Vamos montar uma estratégia para se proteger. Então o lobo uiva quando está em tempos de crise. Impressionante que os lobos conhecem um ao outro pelo uivo. Quando um grita daqui, o outro já entendeu dali. É mais ou menos o que acontece no culto. Um grito aqui: santo, oh, diz glória. Eu conheço esse grito. Ei, eu conheço esse grito. Aqui é um grito de crente que está vivo. Porque um cristão que está vivo, ele não consegue ficar de boca calada. Ah, não, consegue não. Até que ele tenta se controlar. Você está cheio do Espírito Santo, meu amigo. Isso transborda. Mas o transborda não somente no culto, transborda na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Ele transborda. Ele transborda. Transborda no trabalho, transporta para o cliente, para o paciente, transborda. Ele vai transbordando, vai transbordando, porque ele está cheio. Ele está cheio. Oh, glória. Uivai! Aí, quando eles estão fazendo isso, a Bíblia diz que o Senhor chama o profeta e diz: profeta, eu preciso concluir, não vai dar tempo para concluir a mensagem. Aí o profeta diz: olha, chama todo mundo para jejuar. Está difícil? Jejua para tu ver uma coisa. Alguém perguntou: pastor, como é que você consegue jejuar tanto? Eu falei: não sou bobo. Eu sei o poder do jejum. Só fiz um acordo com a minha esposa. Que a fogo está ficando seco demais. Eu falei: Jorge, está ficando feio, tão seco está ficando. Eu falei: tá bom, eu vou comer até eu não poder mais. Quando não tiver o jejum, para pegar ficar fortinho, para você deixar eu jejuar. Pronto, eu combinei isso com ela, mas eu vou jejuar. Filho, pega meu tempo, acabou, irmão. Meu Senhor. Tá tão bom. Tu me dá só mais 2 minutinhos? Quem me dá 2 minutos? 2 minutos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, pronto. Qual o caminho, pastor, da restituição? Qual o sinal? Não vou dar nem para entrar direto na mensagem. Que eu fiz só a introdução. Fiz igual o Tiago hoje. Tiago, 30 minutos, eu estou na introdução ainda. Eu fiz igual você hoje, Tiago, estou na introdução ainda. Escuta aqui, qual o sinal do perdão? Sinal perdão? Sabe qual é o sinal perdão? Restituição. Quando você recebe o perdão de Deus, Ele começa a restituir tudo que você perdeu. Ô irmão, tu perdeu a oportunidade, glória a Jesus aí. Ele restitui até o tempo que você perdeu. Deu um nó na cabeça? Eu vou te explicar. Escuta aqui.
tu tinha do ano 0 até o ano 7. Do ano 0 até o ano 7, foi só perda. Porque você estava indiferente e insensível aos sinais de Deus. Aí quando chega no ano 8, aí você se arrepende, você se conserta e você começa a colocar sua vida no altar. Aí Deus muda a sentença e restitui o que nesses últimos 7 anos você perdeu. Jesus é lindo. Quem foi que falou isso aqui? Jesus é lindo. Jesus é lindo. Porque ele pega esse... Só Deus faz isso, tá? Porque do ano 8 até o ano 14, digamos que a sua produtividade é X. Normal. Aqui também foi X. Vamos voltar para transformar isso em números. Aqui foi 100 toneladas a sua produtividade, do ano 0 até o ano 100. Aqui do ano 8 até o ano 14, sim, todas as coisas, as variáveis, mais 100 toneladas. Sabe o que Deus faz? Já que aqui essas 100 toneladas você perdeu por causa do seu pecado, olha o que é a misericórdia. Ele pensa 100 toneladas e bota aqui, pum, pum, aqui. Aí alguém olha para você e diz: o que foi que aconteceu com a vida dele? O que foi que aconteceu com a vida dela? Sabe o que é isso? Restituição. Restituição. É por isso que alguém vai olhar para você e vai ficar assombrado. Aí vão perguntar: o que é que ele está vivendo? Tempo de restituição. E tem 3 coisas que o Senhor restitui, que são sinais que você foi perdoado. Primeiro, Ele restitui a fome pela palavra. Haverá trigo em abundância. E se tem abundância de palavra, tem abundância de poder, tem abundância de sabedoria. Se tem abundância de palavra, tem santificação. Você fica limpo, a sua mente fica estável, suas emoções ficam estáveis. Se tem abundância de palavra, tem alinhamento da sua vida com Deus. Primeira coisa, abundância de palavra, fome pela palavra. Ei, se tu não deseja, se tu não tem prazer de ler a palavra, pode procurar. Deus te mostrar. Tem alguma coisa aí na sua vida que não foi ajustado. Porque o normal é você ler esse livro e se deliciar. Rapaz, a tua palavra na minha boca é como mel. É maravilhoso isso aqui. Te dou só uma dica. Se você não tem prazer na palavra de dia e de noite, pode procurar. O Espírito Santo te revelar. Você vai ver assim daí. Segunda coisa que Deus faz quando você é perdoado, é o segundo sinal de que você foi perdoado, é a alegria. Ele restitui a alegria. Quando Davi peca com Batseba, no Salmo 51 ele diz: restitui minha alegria. Aleluia. Você perde a alegria, você perde até o prazer de viver, o prazer de trabalhar. Você fica sem força. Na segunda-feira você fica assim: ai, mais um dia, eu quero ir, mas não, sabe, fica fraco, horrível. Que vida horrível. Quando você tem alegria, você sai daqui, já estou pronto. Já fico com vontade de chegar segunda-feira para começar a trabalhar com força. Alegria. Alegria, irmão. A alegria do Senhor é a nossa força. Força. Alegria. Quando você é perdoado, o Senhor restitui alegria. E é tão extraordinário que você fica contente com toda e qualquer situação. Alegria. É esta alegria que o Senhor quer colocar hoje na tua vida, meu irmão. Esta alegria, meu irmão. É esta alegria que Deus quer colocar hoje na tua vida. Entende isso em nome de Jesus. Ele quer restituir a alegria para a tua vida, para o teu casamento, para a tua vida sentimental e espiritual. Alegria. Alegria. Terceiro, Ele restitui a unção. Sabe o que é unção? É uma capacitação sobrenatural para fazer bem ao outro. E quanto mais bem você faz ao outro, ao teu próximo, mais você é próspero, mais você é abençoado. Unção para fazer o bem ao próximo. Com o quê? Com o talento, com a habilidade que Ele te deu. Unção, capacitação sobrenatural para aprender rápido coisas. Unção.
Unção desbloqueia a tua mente. Unção abre possibilidades para a tua vida. Unção de Deus. Vós tendes a unção dos santos, não necessitas que ninguém te ensine coisa alguma. A unção te ensina todas as coisas. A unção é a presença de Deus. É o Espírito de Deus movendo a sua vida.